Muito bem. Não devemos, segundo aqui na lição, relativizar o pecado. E muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Então observe que o conselho aqui é este: não devemos relativizar o pecado. É alguém que diz que tudo é relativo. O que é pecado para mim não é pecado para fulano. Não. Mas na Bíblia pecado é pecado. Não se pode relativizar o pecado. Amém? E tem um texto que diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. E conformar aqui o termo quer dizer, não devemos andar conforme na forma deste mundo. Não devemos se adequar à forma pecaminosa do mundo andar. Andaste segundo o príncipe das potestades. Uma alusão a Satanás, que exerce a autoridade sobre os poderes do mal. João capítulo 17, versículo 31, indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4. Você andava segundo o príncipe da potestade do ar. Então observe que um dia, quando o profeta Daniel estava orando, a resposta já tinha saído, mas houve um impedimento no ar. E o inimigo tentou impedir. Aí também houve uma batalha, porque a resposta de Deus chega. Amém? Então andava no pecado, servindo ao inimigo, né? Mas agora você é uma nova criatura. Ponto 2. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Você ia conforme o seu pensamento, né? Conforme o seu pensamento, que você achava certo. É relativo. Não tem pecado, pecadinho nem pecadão, né? Ou melhor, só existe pecado. E para o pecado tem um remédio, que é o sangue de Jesus de Nazaré. Muito bem. Andávamos fazendo a vontade da carne, refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira. Quer dizer, o castigo que o diabo e seus anjos vão receber, nós também estávamos destinados a receber, se não atentarmos para esta tão grande salvação. Isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha aqui que essa era a nossa condição, né? Capítulo 18, capítulo 4, verso 18. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Amém? Então, temos o seguro de vida com Cristo. Louvado seja Deus. Temos aqui no segundo tópico, vivificados pela graça. Quando fala de graça, nós logo entendemos que é favor não merecido. Nós não merecíamos, né? Mas recebemos a graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus, né, imensamente nos amou. Por isso, nos vivificou por meio de sua graça. Então, não demos nada em troca.
Não foi uma barganha, porque ninguém poderia pagar o preço. Mas glória a Deus, que Jesus, ele pagou o preço a Deus por nós. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alternam o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adjetiva, né? O apóstolo declara exultantemente: mas Deus, que é riquíssimo, né, em misericórdia, pelo seu muito amor, então não é pouco, com que nos amou. O ato de misericórdia implica em compaixão e simpatia para com os indignos. Então, imagina um Deus que, pela seu grande amor, pela sua compaixão, compaixão é sofrer com, e misericórdia é trazer, se colocar também no lugar do sofredor, do miserável, né? Tomar para si aquela necessidade. Então é muito interessante. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com quem nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. João capítulo 3, versículo 16, o textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é somente pela sua misericórdia. Graça é favor imerecido. E misericórdia é quando o nosso Deus, ele toma para si aquela nossa grande necessidade. E tem misericórdia, e tem compaixão das nossas misérias. Né? Muito bem. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados. Então, ainda éramos inimigos e ele nos amou. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, João 3,3, a conversa com Nicodemos. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fazemos ou fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Glória a Deus. Então ninguém é merecedor. O texto vai dizer que não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém é digno. Aleluia. Somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João chorava, aí o anjo disse: não chores mais, João. João chorava porque ninguém era digno de abrir o livro nem de olhar para ele. Mas o anjo disse: João, para de chorar, porque eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Ponto de número 3 do tópico 2. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele. Então observe o que diz aqui o texto. A palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Né? Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça,
Então, exaltados por sua graça. Assim como a Bíblia diz que o Senhor o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. E essa exaltação de Cristo também está implícita na sua ressurreição, quando ele ressuscita. É por isso que Paulo diz que se já ressuscitaste com Cristo. É porque quando ele morre, ele paga o preço. E quando ele ressuscita, você aceitando o sacrifício e se arrependendo do seu pecado, você também ressuscita com ele. Também traz profundamente para o porvir, né? Quando o nosso Cristo, ele, no capítulo de número, Paulo, no capítulo número 15, verso 3 ao 8 de 1 Coríntios, depois o versículo 20 e o 25, você vai ver o que está escrito. Leia e medite. Desse modo, retificados, retificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Amém? Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede os mesmos benefícios, né? Salvação, ressurreição, vida eterna, porque alguém tem a dúvida, quando eu morrer, o que será depois da morte? Mas a segurança é essa, assim como Cristo ressuscitou. Nós, aqueles que estiverem mortos, vão ressuscitar no dia do arrebatamento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, observe aqui também o tópico número 3, a salvação não vem das obras. Em Efésios, capítulo 2, verso 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, né? Porque a única obra perfeita foi a de Cristo. Porque os sacrifícios que faziam pelo pecado da humanidade, os sacerdotes, eram repetitivos, porque não tinha valia eterna, mas o sacrifício de Cristo foi somente uma vez e vale eternamente. Amém? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar obras boas. Né? Você não vai fazer boas obras para ser salvo. Você faz boas obras porque você já é salvo. Não é para adquirir a salvação, porque só teve um que deu direito de salvação. É Cristo, só teve uma obra, que foi a obra de Cristo. Então você pode dar esmolas, você pode ajudar, você pode fazer o que for, dar comer a quem tem fome, pensando em ser salvo, não, está errado. Você só faz isso porque você já é salvo. Não é esperando ser salvo. Tópico 1. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte espiritual, né? A libertação da escravidão do pecado. A graça também traz salvação da ira vindoura. Ao mesmo tempo permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, verso de 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. Então, alguém diz, eu preciso ser salvo. O crente fala tanto de salvação. Para quê? Salvo de quê? Do inferno. Da condenação eterna, da ira futura. Né? Muito bem. A restituição do homem, a comunhão com Deus, é uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Hebreus 2 e 15. A palavra graça é a tradução do grego, né? Que é charis, que significa favor imerecido. Capítulo 3, verso 24 de Romanos. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. E por meio da graça que Deus ativa o livre arbítrio
capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Então, observe que há uma salvação, há um direito a uma salvação, né? Mas também há um livre arbítrio. Porque quando Deus disse para o homem, não toque naquele fruto, não coma daquele fruto ali, que é proibido, Deus não deixou anjos ali ao redor. Não. Aleluia. Deus disse, não coma. O homem, tendo o seu livre-arbítrio, ficou lá, aberto o caminho. E foi porque procurou desobedecer ao Deus Todo-Poderoso. Todavia, ainda o ser humano é livre para escolher dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. João 7 e 17. Então, observe, a fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. A fé é a resposta da graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Ponto 2. Obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira, a expressão, isso não vem de vós. É dom de Deus, né? Isso não vem de vós. Trata-se da salvação pela graça que provém de Deus. Né? E a segunda frase diz, não vem das obras. O que indica que não se trata de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Né? Então não tem nenhum esforço pessoal que traga a salvação para o homem. Né? Na realidade, o homem, ele é salvo através da graça do Deus Todo-Poderoso e não é pelo seu próprio mérito, não é pelo seu próprio esforço, não é pelo seu dinheiro, pela sua sabedoria, não é pelas suas boas obras, mas é pelo seu arrependimento e reconhecimento que ele tem que Cristo é Salvador e que ele, como pecador, precisa de um Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas já passaram. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Por isso, né, antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa. Outrora andávamos fazendo as obras mais. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos, né, instados a andar fazendo boas obras. Não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Então, pelos seus frutos conhecereis a árvore. Muito bem. Como é que se conhece a verdadeiro cristão? Não é tocando trombeta, porque aquele que diz que é, todo aquele que diz que é, na verdade não é. Não é? Como aquele homem que estava orando e batendo no peito e dizendo, eu dou o dízimo, mas aquele ali, e humilhando o outro. Não é? Todo aquele que diz que é santo, se for olhar direitinho, está errado. E aquele que diz que é humilde já está sendo exaltado. Porque quem é não diz que é. Né? Quem tem não diz que tem. As outras pessoas veem. Você pode observar quando Moisés
recebeu a instrução de Deus, e quando desce do monte, o seu rosto resplandecia, de forma que Arão e as outras pessoas fugiam de Moisés, porque viam o seu rosto resplandecendo. Observe que Moisés não via, mas eles viam. Quem é santo, quem é humilde, quem tem Deus, quem tem chamada, não fica dizendo que tem. As outras pessoas que enxergam nele a glória de Deus, Moisés não via, mas as outras pessoas viam. Línguas repartidas como de fogo desceram sobre aqueles que estavam lá no cenáculo. Ora, em cima da cabeça, eles não viam, mas tinham, né? Porque as outras pessoas enxergavam. Então, dê com uma mão para que a outra não veja. Faça o bem, não para mostrar e dizer que é salvo, que é um cristão autêntico. Faça boas obras porque você é crente. Amém? Então Deus abençoe a tua casa, a tua família, que na próxima aula estaremos aqui, se Deus permitir. Amém? Deus abençoe a tua casa.